Olá, queridos. Eu sou o pastor Dário Brunet e estou vivendo um momento muito forte na minha vida, um momento de luto. Você sabe que recentemente Deus recolheu a minha esposa, Fanny, mas a Bíblia diz que preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Mas eu quero contar para você entender como Deus trabalha mesmo nesse momento de morte, de dor, de sofrimento. E impressionante, Deus já vinha conversando comigo, me alertando que Ele ia recolher a minha esposa. E várias vezes Ele falava: eu vou recolher, ela vai morrer, ela vai morrer. E eu falava: Deus, não faz isso, eu quero viver com ela até o fim, eu quero ficar velhinho com ela. E foi algo muito forte, que era quase todos os dias Deus me alertando, mas eu também nunca falei com ela sobre isso. Mas eu comecei a perceber também que ela, depois que aconteceu o falecimento dela, eu comecei a perceber que ela já vinha também se preparando para esse momento. Um exemplo, ela se despediu dos parentes mais próximos, aumentou o tempo dela de oração, né? A comunhão que ela tinha diária com Deus, ela aumentou. Diariamente falava mais com as amigas dela, passava zap, e ela tinha um canal que ela falava de comida gostosa e mesa posta. Ela falava sempre que mesa é um lugar, é um altar de adoração, e ela fala muito do poder de Deus através desse canal. Mas eu percebi que ela vinha assim diminuindo assim a vontade dela pelas coisas da vida e se empenhando mais nas coisas do reino. E impressionante que ela teve um arranho com duas pessoas, um pequeno arranho. Um era o próprio irmão dela e uma outra pessoa. E 20 dias antes de acontecer esse fato, nós estávamos numa loja comprando roupas e ela falou: Dário, eu vou comprar 2 camisas. E aí comprou essas 2 camisas e deu para essas 2 pessoas, abraçou essa pessoa como se tivesse: eu te perdoo. E também foi visitar um tio dela e, chegando lá, ela abraçou aquele tio e falou: tio, eu te amo muito. Chama-se Juperci. E depois ela voltou e falou comigo: Dário, eu senti que meu tio ficou impactado pelo abraço que eu dei a ele, mas a gente começou a perceber que havia algo estranho. Automaticamente ela já estava se despedindo das pessoas e ela estava assim, muito mais calma, mas não parava de falar na internet. No dia 1º de setembro de 2021, ela fez a última live dela, fez um vídeo falando sobre a família, e no final ela falou assim: amanhã eu pretendo fazer outra. E aí no outro dia ela começou a passar mal. Então Deus vinha me avisando. Isso que eu queria alertar você, que é marido, que é esposa. Fica atento ao que o seu marido, que sua esposa está falando. E eu, na verdade, não queria, em hipótese alguma, entender isso que Deus estava falando, né? Não queria aceitar. Mas também, como eu falei, eu não comentei com ela sobre o que Deus estava falando comigo. Mas o tempo foi correndo e nós fomos para São Paulo, fomos para a casa do Tiago. E um dia nós fomos na Igreja Batista de Lagoinha de São Paulo e o pastor estava ministrando uma palavra de poder. Ele falava sobre Jacó e Lia e falou que, na verdade, Lia cedeu o ventre dela para gerar aqueles filhos.
E quando o pastor terminou essa parte, e ela falou para mim: Dário, eu sou igual a Lia. Deus me chamou nessa terra apenas para gerar esses filhos, esses 3 filhos poderosos aqui na terra. E foi algo muito estranho, como se ela estivesse falando alguma coisa muito forte. Tipo assim, acabou. E eu fiquei muito assim, preocupado, mas também não pensava o que realmente iria acontecer. E esse período foi um período muito forte, que ela estava muito tranquila, né? Ela era meio estressada, ela assim, desestressou, falava com bastante calma, mas mesmo assim eu não ainda pensava o que iria acontecer com ela. Mas aí no dia 2 de setembro ela passou mal e foi algo muito estranho. E nessa hora eu pensei, ela vai morrer. Aí fomos ao hospital, voltamos. No dia 3 de setembro ela passou muito mal, muito mal. E aí era mais ou menos umas 3h30 da manhã, nós levamos ela para o hospital. Mas antes dela sair para o hospital, ela olhou para mim com uma cara de amor, de muito carinho, e falou: Dário, deixa eu morrer. E aí eu fiquei meio perturbado, falei: que isso? Aí levamos ela para o hospital e poucos minutos depois nós recebemos a notícia da médica que ela havia tido um infarto, um AVC, e nós ficamos assim, muito tenso, muito preocupado. E eu não entendi mesmo por que ela falou com muito amor, com muito carinho: Dário, deixa eu morrer. E depois eu vou contar para vocês o que aconteceu. E passando um tempo, eu chamei um pastor para vir orar por mim, né, porque a dor é muito forte, o luto realmente, você precisa cumprir todas as etapas, você não pode quebrar etapa nenhuma, você precisa ter muitos amigos, como eu sempre digo, conselheiros, né, intercessores para te ajudar nesse momento e contar somente com o Espírito Santo. Mas eu entendi tudo que Deus estava falando. Então esse pastor veio conversar comigo, veio orar por mim, e ele disse: eu não sei por que eu vim realmente estar aqui com o senhor, orar pelo senhor, mas uma coisa eu vou lhe dizer: só o senhor poderia liberar ela para morrer. E aí eu me lembrei na hora que antes dela ir para o hospital, ela falou: Dário, deixa eu morrer. E eu comecei a entender, como se ela estivesse pedindo uma permissão, que Deus já tinha falado. Eu que não estava entendendo, mas ela foi e repetiu isso. E aí ela ficou internada, ficou 10 dias internada no hospital em São Paulo, em Osasco. E 2 dias antes, nós estávamos lá adorando. Pela madrugada o Thiago estava tocando piano, o Marcos o violão, e nós estamos adorando a Deus, cantando, porque nós acreditamos muito no poder da oração, nós acreditamos muito, né, na oração da madrugada, mas nós estamos adorando não porque nós queríamos uma resposta, porque é muito importante se adorar nesse momento de luta, de dor, e nós estamos fazendo exatamente isso, porque a nossa esperança está em Deus. E aí a coisa mais poderosa aconteceu. Você vê que Deus estava falando no início, no meio, e Ele falou no fim. Deus o tempo todo falando com a nossa família, falando com a gente, principalmente comigo. E aí, enquanto nós adorávamos pela madrugada, eu tive uma visão, ela toda de branco, uma coisa linda. E eu entendi que Deus já havia tomado a decisão dele nos céus. Mas mesmo assim eu não falei com meus filhos estavam adorando, eu fiquei muito mal, assim, naquela hora, sabendo que foi uma coisa muito boa, mas eu entendi que Deus já tinha tomado a decisão dele. Isso foi num sábado. E no domingo eu fui na visita oficial, e quando eu cheguei, conversei um pouco com o médico falou: teu filho está aí? Eu falei: tá. Era o Marcos Brunet, meu filho, que estava comigo. Ele falou: então chama teu filho. E chegou.
lá em cima, no CTI, e falou assim, olha, realmente, naturalmente não tem mais condições nenhuma. E eu me lembrei do que Deus me mostrou, né? E passou uma noite, na outra noite, pela madrugada, nós recebemos a notícia que Deus havia recolhido ela. Mas eu quero passar para você algo muito poderoso, mesmo sentindo a dor que eu estou sentindo, né? Meus filhos, o Tiago, o Daniel, o Marco, você não imagina a dor que eles estão sentindo, você não imagina a dor que eu estou sentindo. Eu sei que milhares de pessoas passam por isso, talvez seja você também que esteja passando por essa dor, né? E a nossa posição é esperar em Deus. A minha posição é confiar em Deus, não tem outra. É muita dor, mas nós entendemos que isso é um processo. Mas a coisa para mim mais importante é entender que aquele versículo que eu comecei falando, né? Que preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos, né? O prazer que Deus teve de recolher ela, de recebê-la nos céus, é uma coisa muito poderosa. Como eu falo, que nós precisamos colocar a nossa casa em ordem, a nossa vida em ordem, porque vai chegar um momento que nós vamos ter que prestar conta, não tem como, né? E para mim, como marido, né, foi muito precioso, muito importante para mim saber que ela foi morar com o pai, está no braço do pai. Isso aí me consola muito também, me conforta muito. Então eu queria deixar uma mensagem para você. Você que é casado, ame seu cônjuge, respeite seu cônjuge, sabe, desfruta diariamente com ele, porque eu sei que a vida não tem reprise, é uma vez só. Então, você possa ter aquela estabilidade, né, emocional, aquela estabilidade financeira, aquela estabilidade espiritual no seu relacionamento, amar verdadeiramente a tua esposa, faz tudo por ela, faça tudo por ela. Esses dias eu estava falando numa igreja da importância de você dar mesada para tua esposa, né? A importância de você presentear sua esposa fora das datas de aniversário. Aproveite o tempo, né? Passeia, desfruta nas férias, aproveite as férias. E a outra coisa, adore diariamente ao Senhor como família. Fiquem debaixo de uma autoridade espiritual. Eu tenho certeza que assim como Deus me honrou, mesmo no momento de luta, no momento de dor, Ele vai honrar você também. Tem muitas pessoas que estão dizendo para mim, se eu pudesse, pastor, eu poderia fazer diferente. Ela morreu, Deus recolheu, eu poderia ter feito muito mais coisa. Há muita gente sofrendo, há muito cônjuge sofrendo, porque não conseguiu fazer tudo que Deus mandou fazer em tempo oportuno. Então, olha, faça tudo isso, porque vai valer a pena. Quando acontecer esse fato que aconteceu comigo, você vai ficar tranquilo. Como eu falo, nós não ficamos devendo nada a ela e ela não ficou devendo nada a gente. Ela morreu em paz, tranquila, e nós também estamos em paz com relação a ela. Não temos remorso. Não temos remorso. Não tem ninguém culpado. Ela foi em paz. Tem muitos homens, muito marido, muita esposa, que quando seu cônjuge morre, é muito remorso. Então aproveite. Esse é o meu conselho final. Aproveite. Ame o seu cônjuge. Se dedique ao seu cônjuge. Respeite o seu cônjuge. E Deus vai cumprir o propósito dele na vida de vocês. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Sempre que você puder, ore por mim, ore pelos meus filhos, por minha casa. Eu creio que a partir de agora eu vou começar uma nova estação
logicamente sem ela, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus vai me dar todos os passos para que Ele restaure tudo na minha vida, na vida dos meus filhos. Que Deus abençoe vocês poderosamente.